Olá pessoal, olá a todos, aqui é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, do canal O Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana. No meu canal, eu faço vídeos a respeito de temas de engenharia, de matemática, de física, de química, de matemática de jogos. Se você se interessa e gosta de algum desses temas, quer solicitar algum vídeo, alguma discussão sobre algum tema em questão, sobre essas áreas, por favor, entre em contato que eu farei um vídeo referente às suas solicitações. Se você entrou no meu canal, se inscreva nele e dê joinha nos meus vídeos. Nós temos aqui um problema de cálculo 1, no qual nós temos uma integral definida para calcular. Então, o problema é o seguinte: a integral definida, integral de 1 até 4, raiz de x dx, resulta em... Então, trata-se de uma integração definida, cujos limites de integração vão de 1 até 4. A integral é de 1 até 4, raiz quadrada de x dx. Nós vamos fazer uso das tabelas de integração básica, mais especificamente de uma integral imediata, para chegar até o resultado. Ou seja, nós vamos transformar esta integral numa integral imediata. E como o próprio nome diz, integral imediata é aquela que imediatamente se define na sua finalização. Chegando num determinado ponto, ela se definindo como integral imediata, o problema se finaliza com a justificativa absoluta de que ela é imediata e por isso já é justificativa para a finalização dela. Nós temos aqui uma tabela de integral básica, tá? Onde aparece as integrais imediatas, ou seja, alcançando uma delas, o problema se finaliza. Essa é a intenção, chegar a uma integração imediata. É finalizar assim que encontrarmos uma condição dessa tabela. Isso é o suficiente para terminar a integral. Então, nós temos aqui, resolvendo o problema, a integral. Vamos resolver primeiro sem os limites de integração, considerando ela como sendo indefinida. Depois, num segundo momento, nós vamos agregar a ela os limites de integração. Primeiro nós vamos resolver sem os limites de integração e num segundo momento nós vamos colocar os limites de integração e calcular. Fica mais fácil assim. Então, integral da raiz de x, raiz quadrada de x dx, sem os limites de integração, indefinida, será igual à integral a raiz quadrada de x. Vamos transformar a raiz quadrada num expoente fracionário. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, integral de x elevado a meio dx. Sendo assim, nós temos aqui uma integração para ser feita com x elevado a meio. E x elevado a meio, nós devemos buscar uma similaridade, ou seja, uma familiaridade dentro das integrais imediatas para resolver. X elevado a meio. Nós encontramos aqui as funções de estrutura polinomial. O que é uma estrutura polinomial? É um x ou uma letra, uma variável, elevado a um número. Para ser polinômio, esse número da elevação tem que ser um número inteiro positivo. Inteiro positivo. X elevado a um número inteiro positivo. Para ser uma estrutura polinomial, não é um polinômio, mas é uma estrutura polinomial, nós precisamos que esse x esteja elevado a qualquer número. Seja ele fração, seja ele negativo, seja ele inteiro.
x elevado a qualquer número tem uma estrutura polinomial. E aí, esta regra de integração vai se aplicar a ele. Ou seja, integral de u é uma letra, uma variável, elevado a n du, uma variável. Que aqui no nosso caso, essa variável é x. Poderia ser aplicado a integral de x elevado a n, um número qualquer, dx. Aqui, na tabela de integração básica, se refere a esta condição por integral de u, a letra, que podemos tratar como x, elevado a n, que é um número qualquer, du, que nós vamos considerar dx. Então, sendo assim, integral de u elevado a n du será igual a u, o n que nós temos aqui somado a mais 1, formando uma fração n mais 1 mais c. Então, esta é a estrutura que nós vamos usar de integração imediata para resolver a integral de x elevado a meio. Então, utilizando esta condição de integral imediata, vamos prosseguir. Tabela de integração básica, vamos prosseguir. Integral da raiz de x dx, raiz quadrada de x dx, será igual o nosso x a meio, que nós temos aqui em cima, nós vamos somar a mais 1. X a meio mais 1 sobre meio mais 1, obedecendo exatamente a esta formulação que está aqui para encontrar a integral imediata. Então, x a meio mais 1 sobre meio mais 1, mais c. Com isso, nós aplicamos a maneira, a fórmula de integrar, o modo de integrar uma estrutura polinomial. Uma estrutura polinomial. Nós pegamos o n, somamos a mais 1 e formamos uma fração. N mais 1. Nós pegamos o n, que é meio, mais 1, formamos uma fração, n mais 1, que é meio mais 1 mais c. Prosseguindo, integral da raiz de x dx. Como que nós vamos fazer aqui para somar este meio mais 1 sobre meio mais 1? Bom, nós vamos tirar o mínimo. Meio mais 1. Meio mais 1 sobre 2 mais 1, tirando o mínimo, vai ficar o seguinte. Colocar sobre 2 em ambas as partes da fração, em ambas as frações, para ficar com a mesma base. 2 dividido por 2 dá 1. 2, a parte de baixo, 2. Dividido por 2 dá 1. Vezes 1, 1. Coloco na parte de cima. A próxima fração, 2, dividido por 1, porque aqui embaixo tem 1. Vai dar 2 vezes 1, vai dar 2. Então, vai ficar x elevado a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. E embaixo, como é que nós vamos fazer? Meio mais 1. 1 sobre 2 mais 1. Vamos tirar o mínimo, que é 2 e 2. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1 vai dar 1. 2 dividido por 1, que aqui embaixo tem 1, vai dar 2. Vezes 1, 2. Então, embaixo da fração vai ficar 1 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais c. Então, a integral da raiz de x dx será igual a x elevado a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, formando uma fração de 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, mais c. Agora que as frações estão com a mesma parte de baixo, eu posso somar integral da raiz de x dx igual 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, eu somo a parte de cima e repito a parte de baixo. 1 mais 2, 3. 3 sobre 2. Embaixo, 1 mais 2, 3. E repito a parte de baixo, que é 2 mais c. Então, ficou integral da raiz de x dx igual a x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 mais c.
Temos agora aqui, prosseguindo, integral da raiz de x dx será igual a, só dando uma arrumadinha aqui, colocando de uma maneira mais visual, ou seja, fazendo a fração ficar assim de uma forma diferente, mas não deixa de ser uma fração, igual a x, 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2 mais c. E o que fazer agora? Integral da raiz de x dx. Quando eu tenho uma fração na parte de baixo de outra fração, eu tenho uma fração, e embaixo dela eu tenho uma outra fração, eu mantenho a de cima e viro a de baixo, inverto a de baixo e coloco na frente. Coloco na frente essa virada da de baixo, ou seja, 3 sobre 2, que é a fração de baixo. Eu coloco na frente, virando ela 3 sobre 2, eu coloco 2 sobre 3. E a parte de cima, eu multiplico x elevado a 3 sobre 2 mais c. Integral da raiz de x dx é igual a 2 sobre 3, que eu virei essa parte de baixo, 2 sobre 3, x elevado a 3 sobre 2, que é essa parte de cima, mais c. Integral da raiz de x dx, que é igual a 3 sobre 2, e o x, que estava elevado a 3 sobre 2, vai virar uma raiz, aonde x elevado a 3 sobre 2, esse 3 fica dentro da raiz com o x elevado a 3. E o 2 passa para fora, formando uma raiz. Aqui não tem nada, mas subentende-se que é 2. Quando a raiz não tem nada nessa parte da raiz, entende-se que é 2. Então, vai ficar integral da raiz de x dx igual a 2 sobre 3, raiz quadrada, aqui o 2 está aqui, raiz quadrada, de x elevado a 3, mais c. O x, que era 3 sobre 2, virou essa raiz que está aqui, raiz quadrada de x elevado a 3. Esse 3 que está aqui ficou acompanhando o x na parte de dentro. Esse 2 fica aqui nessa parte da raiz, que não, quando é 2 não precisa escrever. Mas quando for um outro número, precisa escrever sim. A parte de baixo dessa fração vem sempre para cá. Quando é 2, não precisa escrever. Mas quando for um outro número, precisa. Então, integral da raiz de x dx é igual a 2 sobre 3, raiz quadrada, 2 aqui, de x elevado a 3 mais c. Então, esse é o resultado da integral da raiz de x dx, raiz quadrada de x dx, considerando ela indefinida, sem limite de integração. Agora vamos pegar esse mesmo resultado e colocar aqui com o limite de integração. O limite de integração, já que nós chegamos a essa finalização, que é igual a 2/3 da raiz quadrada de x à terceira mais c. Então, agora que nós chegamos nesse ponto, nós vamos colocar os limites de integração, que é 1 e 4. Integral de 1 até 4. Raiz quadrada de x dx. E aqui dentro desse colchete, nós vamos colocar o valor da integral indefinida que nós encontramos, sem o c, porque o c faz parte da integral indefinida. Como nós vamos agora partir para uma integral definida, nós vamos tirar o c, só considerar o que nós encontramos aqui, que será útil para uma integral definida. Definida de 1 até 4, raiz quadrada de x dx será igual a, dentro do colchete, 2 sobre 3, raiz quadrada de x elevado a 3, que é este valor aqui sem o c. Sem o c, porque o c só pertence à parte indefinida. Quando ela se torna definida, eu não coloco mais o c. Então, 2/3 da raiz quadrada de x elevado a 3. 2/3 da raiz quadrada de x elevado a 3 dentro do colchete. E no colchete eu vou indicar que o limite de integração é 1 até 4. Continuando agora, integral de 1 até 4 da raiz quadrada de x dx será igual a 2 sobre 3. Raiz quadrada de 4 até 3. Por que 4 até 3? Porque o x que está aqui será substituído pelo valor de integração 4, esse valor que está aqui no alto. O x vai ser substituído por 4.
4 a terceira. E esse de baixo, eu vou colocar menos, repetir novamente a parte de dentro que está aqui, substituindo por 1, menos. O primeiro de cima fica do jeito que está. Se fosse menos, ficaria com menos. Se fosse mais, ficaria com mais. Como é mais, fica com mais. E o segundo, a parte de baixo, eu coloco o contrário do sinal que está aqui. Se o sinal que está aqui fosse menos, ficaria mais. Mas como é mais, vai ficar menos. 2 terços da raiz quadrada de 1, 1 no lugar do x, elevado a 3. Continuando, integral de 1 até 4, raiz quadrada de x dx, igual a 2 terços da raiz quadrada de 4 elevado a 3 é 64, menos 2 terços da raiz quadrada de 1 elevado a 3 é 1. Continuando, integral de 1 até 4 da raiz quadrada de x dx igual a 2 terços. Faço uma evidência, coloco 2 terços, que é comum aos dois termos, abro parênteses, raiz quadrada de 64 menos raiz quadrada de 1. O 2 terços fica aqui do lado de fora, porque ele é comum aos dois termos. Integral de 1 até 4, raiz quadrada de x dx igual a 2 terços, do parênteses, raiz quadrada de 64 é 8, menos raiz quadrada de 1 é 1. Integral de 1 até 4, raiz de x dx igual a 2 terços, 8 menos 1 vai dar 7. Finalizando, integral de 1 até 4, raiz quadrada de x dx igual a 7 vezes 2, 14. E embaixo do 7 tem 1. 1 vezes 3, 3. Então, a integral de 1 até 4 de raiz quadrada de x dx é igual a 14 sobre 3. Finalizado o problema. Obrigado.